Olá, bom dia. Eu sou a Danuta, sou do Ciclo Limpo, aqui em Botucatu, uma iniciativa de coleta e compostagem de resíduos sólidos orgânicos. E hoje a gente está começando a nossa série Compartilhando Saberes, uma série com o apoio do Instituto Jatobás, aqui de Pardinho. E nessa estreia a gente vai contar com a participação da Bluma Fernandes de Bona, que é gestora do Projeto Fênix, que atua no bairro da Demétria, aqui em Botucatu. Olá, bem-vinda, Bluma. Muito bom Oi, contar com a sua presença aí com a gente hoje. uma alegria. A gente queria agradecer, primeiro de tudo, a tua disponibilidade de participar desse experimento conosco. Essa primeiro episódio da nossa série Compartilhando Saberes. A gente está muito animado de poder aproveitar esse espaço das mídias sociais para compartilhar informações, né? E a gente ir aí se construindo conjuntamente. Então, eu queria primeiro apresentar para vocês, pessoal, a Bluma Fernandes de Bona. Ela é gestora do Projeto Fênix, do bairro Demétria, aqui em Botucatu, né? O Projeto Fênix atua há mais de 19 anos na coleta seletiva desse bairro, que é um bairro na zona rural de Botucatu. Eles realizam a triagem dos materiais recicláveis e também fazem diversas ações de educação ambiental e muita comunicação pelas redes também, muito construtivo sempre os conteúdos, muito legal, Bluma. E a gente queria começar, Bluma, na verdade, perguntando um pouco sobre você. Quem é a Bluma? Você contar um pouquinho para a gente, para as pessoas que estão acompanhando. Já estendo a minha gratidão por todo o apoio. A gente acho que tem se apoiado e construído junto aqui essa questão, né, dos resíduos em Botucatu, e isso com certeza fortalece muito. E então, um prazer estar aqui nesse bate-papo. Bom, eu nasci aqui mesmo, na Demétria, há 31 anos atrás, e estudei na escola, tal. Depois passei um tempo fora, aí fiz geografia, sou formada e sou geógrafa de formação e coração, uma formação bem especial. E aí, há 3 anos praticamente, eu voltei a morar aqui no bairro, e foi mais ou menos quando eu também assumi a gestão do projeto. Então, essa é uma parte do que eu sou, acho que uma breve apresentação. Ah, legal, muito legal. Conta pra gente um pouco, então, como é que a sua história cruzou a história do Fênix, né? Como é que foi essa entrada e um pouco da história do Fênix em geral, assim, alguma situação marcante ou coisas que você gostaria de compartilhar com a gente agora. Legal. Eu acho que a minha história se cruzou principalmente nesse meu retorno para cá. Acho que eu voltei muito com essa vontade, assim, esse tempo fora, na verdade, daqui do bairro de Botucatu, me fez reconhecer e valorizar muitos aprendizados e vivências que eu tive aqui, né, principalmente na infância. Então, eu voltei com essa vontade de poder contribuir de alguma forma, né, devolvendo, com alguma ação bem concreta, assim, algo de positivo para o bairro. E aí foi muito uma grande honra, na verdade, poder assumir esse lugar de gestão no momento também bem chave do projeto, de uma mudança que aí no histórico eu conto um pouquinho. Então, na verdade, a minha escolha pela geografia, inclusive, tinha muito a ver com essa vontade de trabalhar com as questões ambientais, mas sempre olhando o ser humano como chave para tudo, né? Seja para destruição, seja para reestruturação ou transformação. E eu acho que o tema dos resíduos tem tudo a ver com isso, né? A gente não constrói, não transforma, se de fato a gente não trabalhar muito as questões humanas e o nosso conhecimento sobre o tema e tudo isso. Então, é isso, assim, a nossa reaproximação, né? Antes eu conhecia como moradora, tinha essa admiração à distância, e agora de cabeça dentro, né? E, bom, brevemente, a história do Fênix, ela surgiu
ele não chamava Fênix inicialmente, ele chamava Projeto Lixo Zero, e ele veio da inquietação de um morador aqui do bairro, porque antigamente todo o resíduo ficava numa caçamba, assim, na entrada do bairro, e a prefeitura retirava tudo junto, né, e levava para o aterro. E aí começou a ficar muito bagunçado. Quando é de todo mundo, parece que é mais difícil cuidar, né? Então tinha, assim, de tudo, muita bagunça, ele começou a organizar isso. E aí até começou a fazer a coleta, era uma mula numa charrete que fazia essa coleta de porta em porta, e aí uma pessoa se dedicou em organizar isso, começar a fazer a triagem. E aí depois ele foi para um galpão, bem aqui no centro, ali na entrada, na avenida principal do bairro, perto da Pizza Bel, que o pessoal conhece, Alvorada, Celeiro. E aí lá ele pegou fogo. E aí depois desse episódio ele se tornou o Fênix, e nesse período de transição ele passou por um outro grupo, então isso é interessante de ver que ao longo desses 19 anos, em diferentes momentos, um grupo de moradores, né, de pessoas aqui do bairro, cuidaram e deram esse suporte para o Fênix continuar existindo. Depois desse incidente, que aí ele se tornou o Fênix, né, que é esse pássaro que ressurge das cinzas, o galpão se mudou para bem longe assim do centro do bairro, perto ali do Véu da Noiva, e por lá ele ficou acho que 8 ou 9 anos, até que o dono das terras ali desse lugar pediu que o Fênix não realizasse mais as atividades lá, e aí foi um momento de grande transição do projeto, que aí foi quando eu mais ou menos fui me aproximando, e aí acho que para mim esse é um fato marcante, que foi a decisão, a coragem e a reimplementação do projeto no coração do bairro. Então, a gente vê assim ao longo assim, de muitas cidades, normalmente o lixo está fora, né? A gente quer longe, a gente põe para fora de casa e aí o problema está resolvido, ou a gente põe para fora das cidades e por isso não vê, e aí parece que é mais fácil lidar, né? Porque a gente não vê o grande problema, o grande desafio que é. Então, para mim, essa reestruturação do projeto aqui no centro, hoje ele é aqui, assim, geograficamente colocado bem no coração do bairro, assim, para mim isso foi uma grande conquista, mesmo que difícil, porque a gente talvez ideologicamente até gosta dessa ideia, mas quem vai estar perto nem sempre é confortável, né? Então, e aí então depois dessas organizações, né, passou um período de uma transição, ficou meio que uma associação como mentora entre os períodos de adaptação, e aí a gente constituiu em 2018, em dezembro de 2018, que aí eu já estava como gestora também, um CNPJ próprio do Projeto Fênix. Então chama Associação Fênix Demétria, e o Fênix, a gente chama de Projeto Fênix, que é o jeito carinhoso, né? Mas é Fênix Coleta Seletiva. Então, essa organização, essa associação Fênix, ela é composta por 7 associações, que são as 7 associações de moradores que existem aqui. Então, isso é muito bacana também, assim, por trás da gente que está no operacional, são mais ou menos 14 pessoas, 2 de cada uma dessas 7 associações, que a gente se reúne periodicamente para tomar as decisões e para ser essa ponte entre os moradores e o projeto. Então, é difícil resumir breve, mas é mais ou menos isso. Muito bacana esse envolvimento do bairro como um todo, de uma certa forma, né, Bluma, né, no Projeto Fênix. Muito legal. Acho que uma questão que talvez a gente pudesse falar um pouco, você pudesse trazer para a gente, contar quantas pessoas que hoje estão trabalhando na organização, né? Você falou que hoje vocês têm uma estrutura num espaço que é bem central ao bairro. Então, qual que é essa estrutura? Que tipo de equipamentos que vocês têm lá? Contar um pouquinho disso para a gente. A gente tem um galpão que foi construído com verba de cada morador, houve uma vaquinha coletiva, então a gente conseguiu construir um galpão que é de tijolo, é bem seguro, assim, segue todas as normas, também foi outra conquista, assim, de ter os alvarás, de ter toda essa parte burocrática em ordem. A gente tem uma prensa e uma balança que foram conquistadas na associação anterior, a João de Barro, com o projeto da Coca-Cola, então a gente tem essa prensa que faz muita diferença, né, de poder compactar o material e até agregar valor na venda.
E a gente utiliza um trator, mas que não é do projeto, a gente é uma pessoa que presta o serviço e que tem o trator que faz a coleta. Então, a infraestrutura é mais ou menos essa. Atualmente somos 5 pessoas envolvidas diretamente remuneradas, né? 3 funcionárias registradas, que sou eu e as 2 moças que fazem a coleta. Inclusive, fica aqui meu abraço e agradecimento para a Pamela e para a Silvana. Eu sempre falo que a triagem é a alma, o coração do projeto. No início, assim, né? Eu até fiz um pouco para aprender e tudo, e, nossa, eu reconheço cada vez mais, assim, parece fácil, parece automático, mas não tem nada de automático e fácil, é realmente complexo. E então somos nós 3, e aí na coleta tem 2 pessoas que prestam serviço, que são o MEI, o Donizete e o Gustavo, que fazem a coleta uma vez por semana. Então, normalmente o nosso ritmo é a coleta às terças, e aí a gente faz no bairro todo, começa às 7 da manhã, acaba mais ou menos às 4, 3h30, 4. A gente teve que fazer uma adaptação, inclusive, a gente coleta uma parte do bairro, descarrega na hora do almoço e depois coleta a outra parte, porque já não estava cabendo nas 2 carretas. E aí a triagem é quarta e quinta. Normalmente a gente tem conseguido triar em 2 dias inteiros, às vezes um a mais. Então, é isso. Legal. Isso, né, pegando esse gancho da triagem, né? Conta pra gente um pouco quais são os materiais que vocês trabalham hoje, né? Que tipo de materiais recicláveis que vocês recebem? A gente, é legal falar assim, vamos dizer que existem 3 separações dos resíduos, né? O orgânico, o rejeito, que é o lixo sujo, né? O jeito mais comum que a gente fala, e o reciclável. Então, o Fênix coleta o rejeito e o reciclável. O orgânico, a indicação é que cada morador ou faça compostagem em casa ou direcione para o Ciclo Limpo, né? Agora o Ciclo Limpo tem atuado aqui no bairro também, o que é uma grande alegria. Então, a gente coleta o rejeito também. O rejeito da carreta já vai para um container na frente do galpão, ele nem entra, nem é manuseado, e a prefeitura, uma vez por semana, retira e leva para o aterro. E aí, no campo dos recicláveis, hoje a gente tem mais ou menos 60 categorias, então nem dá muito para eu falar assim cada uma. Diversos são os vidros, os plásticos, papéis e os metais, né? Que aí dentro dos metais também tem várias subdivisões. Então hoje tem sido mais ou menos isso. Claro que oscila, tem períodos que tem um material que tem saída, depois não tem, e aí você está às vezes com tudo lá prensado, a gente tem essa limitação de espaço, então a gente não consegue estocar muito. Então, vira e mexe tem essa tristeza de ver ali fardos e fardos indo para o aterro, até depois de terem sido triados, terem sido prensados, porque a gente não tem nem sempre a logística o tempo todo, ou não tem logística para alguns materiais. Então, esses 60 variam, né? Mas é a média do ano passado, a média estável, assim. Ah, legal. Legal. Bruno, uma coisa que é curiosa é que, assim, às vezes as pessoas acabam encaminhando para coleta de materiais recicláveis, materiais que não necessariamente são recicláveis, né? Conta pra gente um pouquinho que tipo de coisa que chega para vocês, que depois vocês têm que, na verdade, encaminhar para o aterro, porque não são itens que podem ser triados e revendidos depois. Esse é um tema, nossa, essencial, assim, eu até estou me arriscando também nessas coisas de redes e mídias sociais, de fazer uns vídeos ou comunicados, porque além de ser importante para a gente daí não enviar para o reciclável, né, isso não dá tanto trabalho para as meninas, mas também para a gente evitar o consumo desses materiais. Então, muitos desses, na verdade, eles têm o ícone de reciclável, e de fato existe em algum lugar do Brasil a tecnologia para isso, mas não tem localmente ou aqui na região a logística. Então, por exemplo, aquela uma PET embalagem que é de morango, de uva, uns potinhos transparentes, ela é de fato PET, que é um material, por exemplo, super estável no mercado, sempre tem saída e tem um valor razoavelmente bom, mas a gente não consegue destinar aqui. Inclusive a gente separou por meses, ficou tentando achar a saída, e foi um desses que estava bonitinho nos fardos, assim, quilos e quilos foram para o aterro. Então a gente não, esse é um dos tipos de material. Borracha, então chinelos, eu até estou tentando alguma logística reversa, né, usar essas políticas públicas que já foi uma conquista para de fato elas acontecerem. Então isopor, borracha,
a gente também não tem. Isopor, qualquer tipo, a gente não está conseguindo destinar. Que eles têm o que daí eu acho que é o mais urgente, assim, que são aqueles plásticos laminados, né? Que a maioria dos industrializados tem. Então, assim, quase, eu diria, chutando, assim, né? Mas 70% das embalagens são desse material, que a categoria tem o símbolo do reciclável, chama outros, ou número 7. Ele é laminado por dentro, bem colorido, e normalmente ele não estica. Quando você puxa assim, ele é bem duro e rasga. Então, embalagem de café, de bolacha, salgadinho. Esse é um grande desafio aí para a gente ainda na destinação. A gente não tem reciclado. É interessante a gente entender isso, assim, né? O público em geral, até para tentar reduzir o consumo de produtos que usem esse tipo de embalagem, né? Acho que a gente pode fazer um pouco essa reflexão. Exercício, Outra coisa que... porque até nessa... Não, diga. Pode completar. Não, só complementando nessa categoria desse outros, número 7, a maioria dos refis, né? Então, embalagem, por exemplo, de produto de limpeza ou de shampoo e tal, que eles realmente têm menos plástico. Então, a propaganda propaganda ecológica, 70% menos plástico. De fato, vai menos plástico na composição, só que é esse plástico que não tem saída. Então, assim, infelizmente, nesse caso, o ideal é consumir a embalagem original, para não, porque essa sim de fato recicla. Por exemplo, amaciante, né? Amaciante e sabão em pó são os principais desses refis, assim. Aquele plástico meio gordinho e mole, ele é reciclável, tá escrito lá PAD, para quem quiser olhar embaixo a categoria, e o refil deles é esse outros, que é esse durinho, esse plástico fino, duro, né? Então, às vezes a gente erra tentando acertar, né? Você desenha uma solução nova que, na verdade, não completa o ciclo, né? Outra coisa importante, Bluma, que a gente pensou assim que seria muito legal você reforçar aqui e colocar, é um pouco como que as pessoas devem separar os resíduos recicláveis em casa, assim, né? Como que esse resíduo deve chegar no Fênix, né? E também lá na cooperativa. Quais são as orientações, assim, em geral, que você poderia compartilhar com a gente? É bem legal essa pergunta, inclusive um desses vídeos que eu tentei fazer recentemente, assim, com as perguntas mais frequentes, é esse tema, porque de fato muita gente me pergunta assim, quanto que eu tenho que limpar, né? E tem que limpar, esse tema da limpeza tem vários mitos por trás, assim, então de fato é sim muito importante limpar, principalmente porque a gente nem sempre entende que tem um tempo grande entre o material sair da sua casa e ser processado de novo. Então, é principalmente para a salubridade das pessoas que vão estar manuseando e esse espaço que vai ficar guardado. Então, não atrai bicho. Tem coisas que chegam aqui, por exemplo, por mais que é um projeto antigo e que a gente faz uma campanha bem próxima dos moradores, né? É um super privilégio. A gente tem poucos moradores envolvidos, a gente consegue ter esse diálogo e mesmo assim, chega, por exemplo, plástico com resto de carne, que a hora que vai triar já tem larva. E é assim, às vezes eu preciso filmar e mandar para o lugar, veio um restinho de orgânico, olha o impacto que isso gera. Então, é muito importante limpar. E aí sempre ter esse pensamento, o quanto que eu tenho que limpar para de fato não ter cheiro, não ter resíduo, mas também não vou gastar muitos litros de água. Então, às vezes a dica que eu dei também foi, por exemplo, embalagem de manteiga, os que são engordurados, passar um papel, já pode jogar o papel na composteira, inclusive um guardanapo, às vezes guardanapo que você já usou, para tirar aquele excesso. E aí a limpeza mesmo vai acontecer na hora do processamento, né? Qualquer partícula que sobrar vai ser eliminada, mas é principalmente uma limpeza pensando nesse material não ter contaminação para triagem, né? Para prensa. E aí eu também fiz a provocação assim, se você quer saber mesmo se está fazendo correto um exercício, guarda o seu material em casa um mês, deixa o saco lá guardado e vê se tá cheirosinho, vê se não juntou bicho, não tem aquelas moscas e tal, que aí é um jeito, é um termômetro pra gente, né? Porque eu acho que muitos dos desafios das mudanças para essa questão da reciclagem de novo, esse processo que está muito enraizado na gente de pôr para fora, né? Então eu jogo do carro, assim, pensar que tem gente que ainda faz isso, pega a sacolinha e pá, joga do carro e aí o problema não é meu, né?
Tem uma frase que eu gosto do pessoal da reciclagem, que não existe fora, né? Então, assim, se a gente depende do planeta, eu acho que as questões ambientais estão cada vez mais óbvias, assim, né? É isso, não tem fora, você vai jogar fora, mas, enfim, é só fora do seu olhar, né? Mas não do impacto que isso vai gerar. E aí, de novo, só retomando a pergunta, eu me empolgo um pouco no assunto, mas é a questão dos vidros também. Esse é um outro super cuidado que precisa ter, assim, de realmente pensar se de fato, a longo prazo, esse vidro que eu estou mandando ali ou não vai quebrar, ou não vai furar o saco. A gente ainda tem muitos acidentes, assim, de se cortar, ou mesmo isso, a garrafa. A gente pede aqui para as pessoas não colocarem vidro nem no saco verde, que é o saco que a gente coleta os recicláveis, deixar fora numa caixinha, mesmo que ele não esteja quebrado, porque às vezes ele estando dentro do saco e na hora da coleta ele se quebra. E aí ele rasga o saco, às vezes machuca ou cai no chão, então ter esse cuidado na separação dos vidros também, né? Os vidros, né? Boa. Bluma, agora falando um pouco desse contexto que a gente está vivendo, de pandemia e tudo mais, como é que o coronavírus tem, assim, afetado o trabalho de vocês, né? Como é que vocês têm sentido esse desafio, o que vocês têm feito para tentar contornar aí o que tem aparecido? Eu acho que o primeiro mês foi o príncipe, assim, realmente foi bem caótico. Primeiro, que a primeira reação acho que é um pouco de medo, né? Ainda mais a gente lá que está exposto e tendo que fazer a coleta, tendo que fazer a triagem. E aí a gente teve algumas ideias e realizou algumas mudanças. Então, a principal mudança que a gente fez foi o material, ele não fica mais, que antes a gente coletava terça e já triava quarta e quinta. A gente agora reorganizou o galpão, colocou coisas para fora para conseguir ter 2 pilhas armazenadas. Então, a gente coleta numa semana e só tria 7 dias depois, para tentar evitar que as meninas estejam em contato se porventura alguma coisa vier contaminada. E a gente reforçou várias vezes o pedido também que os moradores que estejam, isso assim, acho que nem é só para o bairro, né? Quem estiver ouvindo isso ainda em período de pandemia, ter esse cuidado. Puxa, eu tô com a suspeita ou a confirmação, né, de alguém em casa de estar com o coronavírus, não descartar no reciclável. É só por um período, tipo, que o peso na consciência não seja maior, né? O peso na consciência ambiental não seja maior que o humano nesse momento, que é só um período para não expor as pessoas que vão estar ali, mesmo de luva. A gente sabe que às vezes pode, né, luva e máscara, essa é outra mudança que a gente fez, então elas estão trabalhando o tempo todo de máscara, luva, tem o álcool em gel, mesmo o pessoal na coleta, a gente tem tentado fazer isso. A gente teve alguns impactos nesses primeiros 40 dias de não ter venda de alguns materiais, então o pessoal que compra da gente também parou. Então teve um impacto econômico e de espaço, assim, mas que agora não está normal, porque caiu muito os preços também, mas pelo menos a gente está mantendo o fluxo, que para a gente é muito importante, por não poder armazenar muito tempo. Claro. E a gente também está sem transporte das funcionárias, então a gente tem feito um esquema de nós mesmos buscarmos e levarmos elas em casa. Então, básica, assim, São os vários impactos desafios concretos mesmo. são esses. Sim, sim. Tá, legal. Muito bom ouvir isso também. E entender, né, que tem vários serviços que continuam acontecendo e todas as medidas que precisam ter tomadas para esses serviços poderem ser mantidos mesmo, né? Acho que seria isso, legal assim, também. Fala aí, Não, fala. você vai falar que, por exemplo, eu estou conseguindo ficar 80% do tempo em casa, porque o meu trabalho de gestão é mais no computador mesmo e à distância, mas assim, como é duro também reconhecer que determinados setores, né, ou tipos de trabalho, as pessoas não têm muito essa escolha, né, de fato, assim, e por isso que eu acho que é uma oportunidade enorme da gente valorizar a coleta seletiva ou a coleta urbana, né. Quanto tempo a gente dura sem os lixeiros, né, ou os coletores, que é o nome correto, na verdade, né, e normalmente esses que são imprescindíveis não estão sendo pagos à altura do impacto que eles geram, né, então, assim, acho que esses momentos de caos ou de paralisações, a gente percebe quão importantes são essas pessoas no fluxo saudável, né, da nossa vida. Então, um obrigada aí todos os coletores de resíduos do nosso Brasil que estão enfrentando corajosamente
essa situação de superexposição, né? Eles estão muito expostos e mesmo assim estão lá dia a dia se dedicando. Então, realmente É um salve, né? Um salve de palmas mesmo para todas essas exato. pessoas, com certeza. E Bluma, aí na Demétria, uma coisa que eu acho que até é uma curiosidade, seria bacana você comentar um pouquinho também, é um pouco sobre assim a quantidade de casas atendidas, né? A gente, para quem está ouvindo aqui que não é de Botucatu, né? A Demétria é um bairro rural aqui em Botucatu e tem uma discussão com vários condomínios e também algumas outras casas dispersas. Talvez você falar um pouquinho para a gente, né? Qual que é essa abrangência do Fênix dentro do bairro onde vocês atuam? Legal, a gente, assim, em termos de transporte, né, de coleta, a gente faz mais ou menos 30 quilômetros para coletar em todos os pontos. Atualmente são mais ou menos 280 casas, então o bairro estima-se que tenha 1.200 pessoas, são 280 pontos residenciais que a gente coleta e 11 organizações ou comércios. Então, aqui os restaurantes participam, a escola, então a escola tem 400 alunos, mais ou menos, e a gente faz a coleta do resíduo deles. E aí, inclusive, é bem importante ressaltar isso, assim, não sei se teria uma pergunta nesse sentido, mas vou aproveitar aqui o fluxo, que é a gente... 80% da nossa verba, né, de como o projeto funciona, ele vem de uma contribuição mensal que as pessoas pagam, os comércios também. Então, assim, de fato, é um investimento individual, né, acaba se tornando coletivo pela organização que a gente conseguiu criar, mas a gente não tem apoio municipal ou de projetos nenhum, assim. Atualmente, na verdade, nesses anos para trás também, é uma taxa que os moradores pagam pelo serviço e para apoiar o projeto, que a gente entende que também não é só uma prestação de serviço, né? O projeto ele é algo do bairro e que é mantido pelo bairro. Então, a nossa venda de material ainda é bem... o impacto dela no orçamento do projeto ainda é bem pequena, mesmo porque, olhando a longo prazo, o nosso objetivo seria reduzir o volume, inclusive. Então, assim, se a gente depender financeiramente só da venda, o ideal é cada vez ter mais volume para pagar os custos, mas a gente tem esse olhar de que, não, a gente precisa fazer uma educação também, como o projeto tem esse viés também pedagógico, a gente tem muito como objetivo, assim, tentar cada vez mais possibilitar que as pessoas tenham maneiras práticas de reduzir os resíduos, né? Então, isso é legal também de trazer, assim, que realmente sem cada um a gente não estaria atuando. É esse balanço aí entre a venda dos materiais e a contribuição dos moradores, então, né? Que sustenta, digamos, financeiramente o projeto, né? Isso, exato. E as atividades de educação ambiental vêm para somar e para trabalhar todo esse público aí que está em volta, né? E é uma contribuição, assim, falando na parte operacional e concreta, é financeira, mas também essa atuação desses grupos que ao longo dos 19 anos foi mudando, mas hoje também são essas mais ou menos 14 pessoas diretamente envolvidas que, de alguma forma, doam seu tempo, né? Eles são voluntários, nenhum membro da associação tem remuneração, eles apoiam com decisões, com articulações para que o projeto continue também. Então, Fala para a gente um pouquinho sobre as atividades de educação ambiental que vocês desenvolvem, assim, né? A gente tem acompanhado bastante esses informativos pelas redes sociais, né? Que são muito interessantes. E conta para a gente que outras coisas vocês têm feito ou que vocês estão gestando, talvez. Acho que tem bastante coisa em gestação, assim. Eu, pessoalmente, assim, também o meu movimento de abraçar a gestão do projeto foi muito com essa intenção de dedicação mesmo para essa questão educativa, né, de educação ambiental. A gente, esse último ano, principalmente, como o operacional mudou drasticamente, assim, até a gente tem tido ações bem pontuais na parte de educação, mas
a gente tem, por exemplo, a visita da escola ou de instituições. O ano passado, muitas instituições de Botucatu me procuraram para fazer visita. Então, assim, portas abertas o tempo todo. A gente até fez ações específicas de dia de portas abertas para tentar trazer as pessoas. Esse ainda é eu acho que é um dos desafios que eu deixaria aí o convite e a consciência de que é um desafio das pessoas realmente virem e olharem o que é feito ali. Então, eu lembro, assim, a primeira vez que eu vi o volume coletado foi um impacto enorme. E só de sentir esse impacto, acho que muita mudança já acontece. Então, assim, realmente é bem importante a gente poder, seja de Botucatu, e aí a gente tem a cooperativa, né, municipal e o Fênix, que recebem, que fazem essa conversa, mas se você não é daqui também, poder buscar na sua cidade quem é que está criando o seu material e conhecer isso. Então, essa questão da conversa e da vivência que é feita ali, a gente tem feito. Tem os comunicados bem periódicos com os moradores, ou através de assim, textos ou vídeos que eu mando com essas orientações de aconteceu um acidente com vidro, eu pego e reforço a questão do vidro. Então, uma comunicação bem constante assim com cada morador. A gente também fez um brechó o ano passado, que foi essa intenção também de, além de fazer circular de volta coisas que estão paradas, também das pessoas irem até lá, e foi bem legal, a gente conseguiu bastante gente visitando. E aí do brechó surgiu a ideia de um sebo, então a gente tem um sebo lá que também é um jeito das pessoas virem visitar. Os livros são de R$1 a R$10, assim, é realmente mais pela visita do que pelo valor, mas porque muitos livros vinham já para serem reciclados e estavam em bom estado, então foi essa tentativa Só que interessante. de reutilizar na potência que um livro tem, né? Não só como um papel. Aí a gente participou também da Feira Cultural, infelizmente aí a pandemia deu uma travada nas próximas participações, mas esse ano a gente ia ter 4 participações com captações específicas, então eletrônicos, material escolar, alguns pontos de coleta, e também para estar lá conversando e explicando, principalmente, por exemplo, esses materiais que a gente acha que são recicláveis e não são. Então eu levei umas amostras para conversar. Interessante. Tem aí uma gestante com o Ciclo Limpo, a gente preparar filmes e documentários sobre o tema e conversar. Vamos ver se logo a gente pode estar todo mundo pertinho no mesmo ambiente para retomar isso. Bom, ideias não faltam. No âmbito da gestação tem outros projetos aí, mas... muito legal ouvir. São esses. E até pensar nas sinergias, né, entre os trabalhos do Ciclo Limpo e do Fênix e da cooperativa e outras ações nessa frente da gestão dos resíduos que a gente possa ter aqui no município, né? Eu sei que tem uma cooperativa que coleta óleo de cozinha também, né? Muito interessante. Bluma, acho que agora talvez a gente pudesse entrar um pouco, assim, nos destaques, assim, sabe? Assim, do que tem dado certo, pontos fortes. Se você puder colocar assim para a gente, acho que mais assim um panorama, né? As coisas que têm dado certo e o que tem sido um desafio hoje para vocês, assim, né? Na sua avaliação. É uma pergunta difícil. É difícil, Olha, acho que os desafios são mais fáceis, vou começar por eles. Então, eu acho que essa questão da aproximação concreta, porque assim, em termos de apoio e de existência do projeto, de fato ele é um projeto do bairro e que é mantido pelo bairro, mas alguma coisa mais concreta, assim, de participação cotidiana das pessoas, assim, né? Nessa vivência do que é a geração de resíduo, porque assim, é bem um olhar pessoal, mas eu acho que é por aí que as mudanças acontecem, assim, porque informação ou previsões futuras do que vai acontecer, né, ambientalmente, a gente tem, e isso não tem sido suficiente para a gente. A mudança, ela está atrasada, a gente tinha que estar fazendo mudanças radicais, assim. Então, a sensação que eu tenho é que a informação, né, a ação intelectual, ela já existe, o que talvez seja uma possibilidade de mudança é, de fato, a gente sentir, vivenciar as coisas, assim. Então, eu acho que um desafio é esse, como, de fato, chegar
inclusive nos diferentes nichos ou diferentes pessoas, porque cada um tem a experiência pessoal com relação aos resíduos ou não tem, e como que a gente faz em grande escala algo que também é individual, né? Conseguir acessar cada um. Então, para mim, esse ainda é um desafio, por mais que a gente caminhou bastante, assim, ainda tem uma bela jornada pela frente. Legal. E se você tivesse que dizer como é que você vê a organização, né, o Fênix e os trabalhos de coleta seletiva daqui a 5 anos, o que você vislumbra lá na frente, assim, para o Fênix e para o trabalho desse grupo? É outra pergunta difícil. Mas eu diria assim, aí é bem no campo de uma intenção e um desejo meu, assim, que seria, eu acho que 2 pontos, um mais concreto, de novo, que é de fato a gente reduzir. Eu gostaria muito, assim, vamos dizer que o ideal do Fênix um dia seja não ter triagem, né? Claro que é impossível, a gente gera, assim, gera resíduo, né? E até o conceito de lixo zero é legal falar, até para pegar esse gancho, se eu não conseguir voltar na pergunta, você me ajuda, né? Mas queria só trazer esse conceito do lixo zero. Claro que tem pessoas que conseguem, nesse mundão aí, elas estão conseguindo não gerar resíduo. Elas reutilizam, reciclam tudo e não geram resíduo, mas, assim, resíduo que iria para um aterro, né, que não tem mais saída. Mas no Brasil, a gente tem esse conceito de lixo zero, que é conseguir destinar corretamente, ou seja, voltar para algum tipo de ciclo, 90% do resíduo. Então, assim, se eu pudesse dizer o que eu gostaria daqui a 5 anos, é que o bairro fosse um bairro lixo zero. Ou seja, 90% do nosso resíduo, ele está em cadeia, seja no orgânico, virando composto e voltando para a terra, seja na cadeia da reciclagem e até, principalmente, redução e reutilização. Então, eu falo muitas vezes, a reciclagem é o último estágio, porque ela gasta muita energia no processo dela. Se a gente conseguir gerar menos e reutilizar mais, aí estamos no caminho certo, assim. Então, ótimo. É um bom norte, hein? Lixo zero. É um lixo bom zero, norte. eu acho que e é bem possível, eu acho realmente bem possível, assim. E no âmbito mais humano, que também eu gostaria muito, é de fato ter mais moradores e assim, atuando com projetos. Eu acho que o Fênix é uma iniciativa com muita potência, assim, de várias frentes que a gente pode atuar e talvez ter mais moradores pegando assim, eu vou assumir, a gente até tem pessoas com essa vontade, puxa, eu vou fazer sacolas com os guarda-chuvas, por exemplo. Tecido é um super problema na reciclagem, então uma moradora até levou para casa e ia tentar fazer sacolas para a gente fazer a coleta do material com coisas que já estão lá e queriam para o aterro. Então, realmente ter as pessoas participando mais ativamente, não só intelectualmente, do projeto, assim, também seria... É o que eu vislumbro daqui 5 anos. Boas visões, hein? Muito, muito legal. Bluma, acho que a gente está caminhando para o fim aqui. Queria agradecer muito a tua disponibilidade, essa troca. Acho que é sempre muito construtivo a gente poder ouvir, né? E compartilhar aí com todas essas experiências. Aí queria saber se de repente tem alguma outra coisa que a gente não perguntou, que você acha que seria interessante colocar ou complementar, ou enfim, se você quiser fazer um fechamento também, fica à vontade. Acho que com certeza agradecer assim a oportunidade da gente falar mais sobre isso, assim, né? De forma acessível para as pessoas, porque é um tema que a gente evita um pouco, né? Assim, inconscientemente, eu acho. Então, agradeço a iniciativa de vocês, que a gente possa fazer muitas dessas conversas aí. E não sei se a última pergunta, por ter sido esse vislumbre, eu já me empolguei e talvez os últimos 2 comentários vão um pouco nessa linha de algo que eu gostaria, assim. Mas um deles algumas pessoas me perguntam mesmo com um olhar de querer replicar um pouco o modelo do Fênix, assim, seja numa empresa. Então, veio uma organização até da prefeitura, aqui um setor da prefeitura, 4 funcionárias vieram visitar o projeto e elas falaram, puxa, a gente queria fazer os nossos resíduos serem corretamente destinados, assim, até terem pacientes, no caso, que iriam vender. Então, assim,
estamos abertos para, a partir da nossa experiência, que claro que é um pouco um bairro super cheio de privilégios, sejam econômicos, sejam de articulação, mas eu acho muito possível a gente replicar esse modelo, seja com apoio municipal, que é essencial, assim, eu acho que dá para fazer muita coisa bacana com parceria, né, setor pessoa física e município, mas também poder público, através das políticas e tudo, mas a gente também, como indivíduo, como cidadão, também aproveitar mais as brechas que existem. Então, por exemplo, aqui em Botucatu a gente tinha muitos os PEVs, né, pontos de entrega voluntária, que por falta de cuidado das pessoas descartarem, a maioria foi recolhido. Então, assim, a gente às vezes cobra muito do município, de fato, eu acho que tem muitas coisas que ainda precisam acontecer, seja aqui em Botucatu, seja ampla, assim, Brasil, mas também saber reconhecer o que a gente pode. Acho que o Fênix pode ser um modelo inicial de inspiração para outros lugares e vai ser um prazer ajudar nisso. E aí, um pouco nesse sentido, a última coisa que eu vou falar é que a gente também participa de 2 projetos que são possíveis de qualquer pessoa participar. Um é o Terra Cycle, então depois a gente pode deixar aqui nos comentários o site, que a gente consegue destinar por correio, sem custo nenhum, as buchas Scott Bride. Eles têm várias categorias de projeto, mas o Fênix participa nesse das buchas e de material escolar. Então a gente manda pelo correio, e aí esse projeto ele é mantido pela logística reversa, então as próprias empresas que geram se responsabilizam em reciclar. São materiais de difícil descarte. Então, por exemplo, aqui, se a gente fosse tentar vender ou até doar, a gente não ia conseguir, mas pelo correio, com esse esquema que eles têm, a gente consegue. É uma forma de escoar, né? De escoar, para pelo menos não ir para o aterro, que eu acho que o objetivo é esse, assim. A gente, o ano passado, até um dado aí fica... a gente desviou 46 toneladas do aterro. Então, um ano, um projeto de um bairro, sabe, desviou tudo isso. Então, pequenas ações assim, canetas e tal, no ano foram quase 70 quilos. Então, às vezes, uma pessoa de uma escola pode falar, gente, eu vou fazer um ponto aqui, cadastra lá seu CPF no site, é super simples, coleta esse material e destina, ou num prédio, você fazer isso no seu prédio, no seu condomínio. E o outro é um projeto da PUC, que são as meias do bem, que várias lojas estão assim cadastradas, é só você levar as meias nesse ponto de coleta e eles fazem cobertores, aqueles cobertores cinzas, e destinam para instituições que trabalham com pessoas de alta vulnerabilidade. Então, o resíduo têxtil ele é bem complicado mesmo na cadeia, e esse é um jeito de transformar em algo super útil. Então, fica aí mais talvez uma brasinha para quem se interessa pelo assunto e estiver nos ouvindo, para se engajar nos movimentos e tentar fazer individualmente alguma mudança, assim, né? Sim, não, ótimo, essas provocações finais aí de participação social, né, porque acho que é um pouco isso, assim, né, nós como indivíduos e como comunidade, a gente precisa assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade, né, e entender também que em pequenos nichos a gente consegue fazer mudanças significativas, especialmente se a gente estiver se associando à comunidade, né. Muito bom. Agradeço esse fechamento, essa faísca de fechamento. Muito bom. Obrigada, legal. Bluma. A gente vai compartilhar esses links todos aí e agradecer de novo. E até um próximo papo aí em breve.